Vamos lá. Boa noite, pessoal. Graças a Deus estamos aí no estudo de Lucas e já precisamos de pausar antes de terminar o primeiro capítulo, né? Porque a gente vai tratar um pouco sobre as profecias, né? Quais são? A gente ouve muito falar que Yeshua tem as profecias para cumprir, né? E essa é uma das ferramentas, uma das provas teológicas, né? Porque o que diferencia, na minha opinião, se eu tiver errado, alguém me corrija, mas o que diferencia a nossa fé da fé de tantas e tantas religiões que tem espalhado pelo mundo? Tem muitas pessoas aí, livros que são independentes da Bíblia, ou falam que respeitam a Bíblia, mas tem um livro diferente. E qual que é a diferença? Né? Eu creio no Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E o outro diz que crê, mas de uma forma diferente. E o que eu acho, na minha opinião, que mais a gente tem aí é as profecias que se cumprem dia a dia. E tem milhares aí, milhares não sei, mas tem muitas, 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 né? Bolandes lá, né? Na beira do Mar Morto lá, hoje tem fontes de água com peixes. Isso daí é profecias que estão se cumprindo. Tem a profecia também das pedras que clamarão, né? Que é muito interessante também. E tem outras profecias aí. Então, foi dada a ideia da gente estudar um pouquinho sobre as profecias, para a gente saber quem Yeshua, ele vem, Moisés falou sobre ele, os profetas falaram sobre ele, mas se a gente. Eu mesmo sei muito pouco, eu confesso. Conheço muito pouco as profecias a respeito de Yeshua. E tem muita gente que não sabe nenhuma. Então a gente vai tratar sobre isso aí. E aí os irmãos fiquem à vontade para trazer aí a primeira para ser discutida, ou enfim. Os irmãos ficam à vontade aí. Mas seguindo no livro de Lucas. Não, aí a gente vai fazer uma pausa, aí a gente vai fazer o reconhecimento das profecias, aí depois a gente volta para o Lucas. Tá. Bom, pode falar, irmão. Eu dei uma olhadinha nas profecias, né, tão pouca conhecimento, né? As de Jesus, né? Aí eu vi umas 2 ou 3 pessoas comentando, né? E a gente chega sempre no mesmo propósito, parece que aí não há uma divergência de tipos de religião quanto às profecias de Jesus. Você acha que as profecias não há divergências quanto ao cumprimento das profecias, é isso? Isso. Depende, né? O ponto de vista, imagino, né? Só vou pedir um favor. Quem não estiver falando agora, se puder clicar e desativar o microfone, que aí às vezes dá uns chiados. Quem não for falar, o pastor vai falar agora, não é isso? Então ativa o microfone. Isso. Bom, irmãos, nós temos que ver a importância de nós estudarmos acerca das profecias messiânicas. Por quê? Porque muitos perguntam assim: por que você crê que Jesus é o Messias, ou Yeshua é o Messias? Você crê porque algumas coisas aconteceram. A gente sempre diz assim, para aquelas pessoas que negam a validade do chamado Antigo Testamento, né, da Torá. A gente sempre diz assim, que Jesus não apareceu do nada. Ele não simplesmente surgiu e disse: olha, eu sou o Messias. Foi profetizado a respeito dele. A vinda dele era um cumprimento de profecia. A própria vinda dele era um cumprimento de profecia. E com base nisso, quando foi profetizado a vinda do Messias, muitas coisas foram ditas a respeito do que aconteceria com a vinda dele. Certo? Tanto é que, se nós formos ver, isso eu digo desde Moisés, né? Moisés, a gente vê, Moisés fala assim, ó, o Senhor suscitará do meio de vós um profeta semelhante a mim. A ele ouve.
né? Entre outras coisas. Na verdade, são centenas de profecias que falam sobre a vinda do Messias. Aliás, né, vamos já começar explicando aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar sobre o termo Messias, né? O que quer dizer? Messias é um termo utilizado para o enviado, o ungido, ok? Um termo judaico para o ungido, que no grego nós temos lá como Cristo. É tudo a mesma coisa. Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o Cristo, ok? Agora, por que que ele é o ungido, o enviado? Alguém o enviou, alguém o ungiu, tá certo? Então, aí nós vamos voltar lá para Moisés. Moisés fala que o Senhor ele suscitaria um profeta semelhante a ele, que nós deveríamos ouvi-lo. Então, começa lá com Moisés. Depois nós vemos diversas profecias. Eu queria citar uma aqui, que fala quando Jacó reúne todos os filhos para passar bênção para ele. Está lá em Gênesis 49:10, ele fala sobre Judá, que o cetro permaneceria com Judá até que venha Shiló. E nesse caso aqui, Shiló não é um local, é uma pessoa, tá? E eu até estava dando uma olhada aqui, a versão siríaca fala que então seria passado esse cetro para o Shiló, a quem de fato ele pertencia, ok? Mas não vamos entrar aqui, vamos ficar no que a gente comumente está acostumado, até que venha Shiló. Então, esse termo Shiló é uma alusão à vinda do Messias, ok? Então, o reinado seria davídico, aliás, ele também vem da linhagem de Davi, ele cumpriu essa profecia, e ele se nós pararmos para analisar, depois da vinda de Yeshua, acabou o cetro na mão dos descendentes de Davi. Nós vemos que, eu estou falando de uma profecia, tudo bem? Estou falando de que aconteceu a profecia. Então, o cetro não se apartaria, quer falar? Só fazer uma observação, pastor. Eu não sei se todo mundo entende, né? O cetro é do reinado, né? Reinado. Isso. Então o cetro, né? A descendência de Davi teria o cetro, vai passando de pai para filho. Isso. Amém. E isto permaneceu, mesmo quando estavam cativos em Babilônia, sabia-se quem era, né? O descendente ali, o rei. Então o cetro não se apartou. Sempre teve alguém que representava a liderança. Agora, após a diáspora, que aconteceu por volta do ano 70 ali, da era cristã, então já ninguém sabe. O cetro se apartou. Tá onde o cetro? Tá com quem? Tá entendendo? Tinha representantes da linhagem real até aquela época. E não é só hoje, você pode ter pessoas que dizem, não, tudo bem, eu sou da linhagem de Judá. A linhagem de Judá não necessariamente é a linhagem de Davi. Tudo bem? Judá teve vários filhos, mas em tese, vamos supor assim, alguém fala, eu sou da linhagem de Judá, mas eu desconheço, pode ser que exista algum controle de quem é que é da linhagem de Davi. Tudo bem? Mas o certo é que ainda que tenha, ele já não exerce influência como tinha antes aos demais, mesmo no cativeiro. Tá? Então o cetro permaneceu com Davi, com a linhagem de Davi, até que venha Shiló. Entendemos que Shiló é uma alusão messiânica, tudo bem? Que é até o Messias. Então, esse seria um ponto para falar para os irmãos aqui. Né? Outra coisa que nós temos que ver, então isso seria uma profecia. Outra profecia. A questão de genealogia, né? Eu vou deixar aí para o João depois falar. O João tem todo um estudo de genealogia aí, viu, João? Tá? Para você falar as questões da linhagem de Yeshua, que ele é da linhagem de Davi, então não vou entrar nisso, mas ele é da linhagem de Davi, e o João, ele tem uma linha de raciocínio que, inclusive, fecha a linhagem tanto de José quanto de Maria. Tudo bem? Fica à vontade para falar, pai. Fica à vontade. Não, eu quero que você fale. Você tá bem massificado na sua cabeça sobre isso aí, eu quero que você fale.
Tá bom? Aí nós pegamos depois, irmãos, a questão da... Deixa eu ver aqui, profecia sobre a descendência de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, está falando que ele seria da descendência de Davi. Então, assim, da onde tirou que era da descendência de Davi? Olha lá, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, fala assim, quando os teus dias forem completos, vier Samuel falando para Davi, o Eterno falando para Davi, né, porque através de Samuel, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual será das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reinado, e edificará uma casa ao meu nome, e confiarei o trono, seu trono, para sempre. Ok? Ok. Não, mas Salomão edificou uma casa ao nome do Senhor, mas o trono de Salomão está para sempre? Não. Ok? Então, assim, então aqui é uma alusão a descendência, tudo bem? Que aí eu vou deixar para o João. E aí eu queria mostrar para os irmãos, né, Pastor, qual o endereço aí do que o senhor citou, segundo Samuel, para mim anotar? 7, 12 e 13. 12 e 13. E, ok, obrigado. tá bom? Obrigado. Ok. O anterior que eu falei de Jacó, na bênção para ajudar, está em Gênesis 49, 10. Tudo bem? Perfeito. Aí nós temos, irmãos, para mim, a profecia mais, como que eu vou dizer assim, comprovável, é a que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, tá? Não questão assim, tanto de dizer, é Jesus, mas uma questão de tempo, marca época, tudo bem? Eu vou até abrir aqui, fazer questão de abrir, Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Em que o anjo, quando vem falar com Daniel, ele começa aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, a fim de expiar a iniquidade. E, expiar a iniquidade. Vão identificando os termos aí, tá? Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja, 7 com 62 dá 69. 69. Não dá 70. Sim. 69 semanas. Ele falou de 70. São semanas de anos, tá, irmãos? Semanas de anos. Sim. Tudo bem? Para quem conhece um pouco da questão judaica aí, vai lembrar que nós temos lá, o Senhor fala de semanas de anos lá em Jubileu, não é isso? Em Shemitah, então é semana de ano, é de 7 anos, tá? Dá 490 anos e as 70 semanas, tudo bem? Então ele fala assim, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vai se edificar ali com tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Olha só. Então tem 69 vezes 7, 483. 483 anos. Certo? Desses 483 anos, desde a ordem para reconstruir o templo, e aí a gente pode entrar aqui, tem pessoas que falam sobre o período da ordem dada por Artaxerxes, outros falam da ordem dada por Nabucodonosor, mas qualquer que seja as ordens, não é possível um Messias vir hoje. Ok? Não é possível. Tem que ter sido naquela época lá. E mais, antes da destruição do templo. Porque ele fala da construção do templo, não fala da destruição aqui. Tudo bem? Então tinha que acontecer antes da destruição, olha só. Sabe e entende, desde
para construir e para restaurar Jerusalém, edificar. O príncipe haverá, então. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor, quem fecha o microfone. Muito bem. Então, o Messias tinha que vir enquanto o templo estava de pé. Jerusalém estava de pé. Ok? Aí no ano 70 acabou Jerusalém. Então tinha que ter vindo antes do ano 70. Então, olha, duas coisas que se cumpriram com a diáspora. O cetro saiu de Davi, ok? E o Messias tinha que ter vindo. Ou seja, Shiló, até que venha Shiló. Tudo bem? Os irmãos estão conseguindo entender, acompanhar o que eu estou falando ou não? Ou está difícil? Não, sim. Está complicado? Não, O que eu quero dizer? Só deixar claro, né? Que o senhor falou, só que às vezes a pessoa, uma vírgula e a pessoa tira do lugar. Sim. Então, com essa profecia, não é possível que o judeu hoje, ele está esperando a volta do Messias, certo? Então, certo. É isso que o pastor está dizendo. Não é possível hoje o Messias vir, porque ele já veio e a profecia dizia que ele ia vir pelo calendário no segundo templo. Então isso quer dizer que os rabinos, quando na época de Yeshua, estavam esperando Yeshua, eles não aceitaram Yeshua, eles crucificaram Yeshua e ficaram esperando o Messias. E quando o templo foi derrubado, acabou, morreu a esperança deles. E hoje eles estão esperando, mas é impossível vir no Messias sem o templo. Seria mais ou menos isso, né? Basicamente, até porque, irmãos, veja bem, tem uma profecia, Zacarias 9:9. Fala assim, o teu rei virá montado num jumentinho, filho de jumenta. Eu não vou nem pedir para os irmãos abrir, que nós vamos continuar. Imagina hoje alguém entrar dentro de Jerusalém montado num jumentinho. Só se for o Henrique Cristo. Hã? Pode ser, né? Ok, mas lá é complicado de chegar. Sim, Tem muita rodovia, então não é fácil, não, tá bom? Mas enfim. Tá, então vamos lá. 69 semanas. Aí eu não vou nem entrar na questão da última semana, que nós vamos ter que entrar em escatologia um pouco mais profunda, né? Que são coisas que virão depois, né? Fala que depois, eu vou até, não tem como fugir, né? Depois das 72 semanas será cortado o Messias. Então será cortado o ungido, aqui no meu está o Messias, NVI. Ele vai ser morto. Tá? Cortado então é morto. É isso aí. Mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, olha só, a destruição, ele veio antes da destruição. Está entendendo? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, e o santuário. E esse príncipe é uma autoridade, é um rei, né? Então, pois é. Vou tentar não entrar no mérito, tá? Vou tentar não entrar no mérito, porque às vezes a própria mensagem nos leva a entrar, tá bom? Tá. Então, assim, o povo de um príncipe que é o anticristo, tudo bem? Isso aí tá? Eu só não vou falar que quem é esse povo aí, porque senão nós vamos fugir quem na minha visão é esse povo, nós vamos acabar fugindo do foco hoje, que é falar das profecias messiânicas, né? Então ele fala, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Portanto, na vinda dele, antes dele ser cortado, o templo, a cidade tinha que existir. Logo, ele tem que ter vindo antes da diáspora. Tudo bem? Entenderam isso? Sim. Tá claro para os irmãos isso? Então, antes, olha só, ele vem, aí, o povo de um príncipe que há de vir, vai destruir a cidade e vai destruir Jerusalém. Isso aconteceu, irmão? Aconteceu ou não? Sim. Profecia messiânica, ou seja, que prova que hoje, ou seja, se Yeshua não é o Messias, depois da diáspora não tem por esta profecia aqui acabou. Não dá para vir. Tudo bem? Não dá para ter. Pastor, é verdade, eu li, não sei se tem a ver, porque quando foi destruído o templo, né, houve uma maldição para quem estudasse Daniel. Não poderia ser estudado Daniel, porque ele fala que a profecia aconteceu
o Messias não veio. Então, a profecia aconteceu na época certa, só que eles não aceitaram. João, Eles fala essa aí. proibiram de estudar Daniel, a profecia das 70 semanas. É isso mesmo, João Lucas. Você ouviu o que a irmã Mardali falou? Sim, senhor. Tá bom? Isso está no Talmud da Babilônia, no Tratado de Sanedrim 97b. Um Fala sábio que na época do Talmud mesmo, quando... que a maldição do céu caia sobre aqueles que calculam a data do advento do Messias e assim criam uma agitação política e social entre as pessoas. Tratado de Sanedrim 97b. Obrigado, João. Entendeu, irmão? Então, isso que a irmã está falando é verdade, é fato. Por quê? Porque, na verdade, hoje não, hoje eu já vi rabinos falar do profeta Daniel, né? Mas muitos deles nem o consideravam profeta, e uma das coisas que eles diziam é o seguinte, não, ele vivia em palácios, os profetas não viviam em palácios, eles viviam em local, no deserto, passavam necessidades e tudo mais. Só que a profecia dele é muito certeira, né? É muito certeira. Ok? Então, aqui nós temos Daniel. Mas, veja, até a nossa conversa da semana passada, que nós não quisemos postar, qual que era a nossa tônica? Não fundamente a fé que Yeshua é o Messias apenas em uma profecia. Só um Tem, minutinho, pastor. tem centenas cumpridas por ele. Vou falar. Um minutinho. Alguém está com o microfone aberto. Fecha, por favor. Está fazendo um ruído. Amém. Pode prosseguir, professor. Ok? Entendeu? Então, só lembrando que na semana passada nós falamos que qual é a função, nós tivemos uma pequena, não é discussão, mas uma discussão mesmo, mas na forma saudável, né, de discussão, ok? Acerca de a nossa fé ser fundada em fatos, em profecias, e nós não pegarmos numa profecia e fazer dessa profecia a base da minha fé. Tem várias, tudo bem? Tem várias. Por quê? Porque se aquela profecia que eu apresento, alguém vier, mas ela é frágil porque aconteceu tal fato, você fala, tudo bem, para você essa é frágil, para mim não é, só que existem outras que ele cumpriu também. E eu estou mostrando para os irmãos aqui outras. Tudo bem? Ok. Aí vamos lá. Profecias que se cumpriram também. Ele nasceu em Belém, Miqueias 5:2. Só para não ser injusto, posso fazer só um adendo sobre isso que eu falei? Pode. A intenção do rabino que falou isso, viu, foi Rabino Yonatan. Ele se preocupa com a seguinte questão, né? Ele fala que aqueles que calculam o fim dos dias sejam amaldiçoados, né? Porque a preocupação dele era nem todas as profecias acerca da vinda do Messias haviam sido cumpridas, ok? E se calcularam a data, deu na época do Messias, e ele não veio, ele tinha medo que isso matasse a fé, né? Que as pessoas deixassem de buscar a Deus. Então, o receio dele era justamente esfriar a fé, né? Então, como não foram cumpridas todas as profecias, e de fato não foi, ele fala para as pessoas: parem de ficar se preocupando com quando vai vir o Messias e se preocupem em fazer parte do reinado dele. Basicamente é isso que ele fala, ok? Tudo bem que depois isso acabou tomando uma proporção meio desproporcional, mas enfim, a preocupação do rabino era não esfriar a fé, né? Só para não parecer que, enfim, para não dar ideia errada, eu quis completar a frase. Muito justa a preocupação dele, né? Então, a preocupação não é quando vai ser o fim, mas se você vai fazer parte do reino do eterno. Certíssimo ele quanto a isso aí, tudo bem? Minha opinião. Agora, então veja bem, Miqueias 5 fala assim, ó. Miqueias 5:2. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde a eternidade. Está falando de quem?
que foi, João? Você riu? No Novo Testamento está escrito diferente. Está falando que Belém de Judá de maneira nenhuma és pequena, pois de ti sairá. Não, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas vamos lá. Entendi. Mas vamos lá. Ele nasceu em Belém. Então, nascer em Belém era um requisito. Tudo bem? Hoje nós temos o Messias que nasceu no Brooklyn, aqui, né, nos Estados Unidos. E é aceito. Tá? Então, assim, mas enfim. Ele tinha que nascer em Belém. O nome do prédio que ele nasceu era Belém. Ah, tá bom, entendi. Então, veja bem. Nasceu em Belém. Isaías 53, né? As pessoas falam que Isaías foi alterado, né? Mas Isaías 53, no versículo 5, fala assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Pode falar, João. Quem afirma que Isaías foi alterado Não, do não, veja bem, existe uma conversa nossa, inclusive, que estava na semana passada, que a Igreja Católica disse que foi alterado algumas coisas lá. Não, tudo bem, mas é só a questão da alma, ela reconhece Tá. que ela alterou, mas Então, essa beleza. parte não. Então tá, então se não foi alterado, Inclusive, mais do que válido. ok. Então, veja Inclusive, bem. no próprio Talmud, esse texto é usado para chamar, inclusive, os irmãos não se ofendam, tá? O Messias será chamado o leproso da casa de Judá, pois está escrito, ele foi ferido, enfim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ok? Então, o judaísmo não contesta esse texto de Isaías, ok? Então, perfeito. Então, aqui, mais uma é essa, tá? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, tá? Irmão, e até porque, por questões de tempo, eu não vou ficar falando de todas elas aqui, mas eu tenho várias, depois eu posso, inclusive, postar para os irmãos as, é, as, as profecias. Por exemplo, vamos abrir aí Salmo 78:2, vai, só mais uma. Salmo 78:2. Abriram? Já falamos que ele ia entrar montado no jumento, né? É isso? Então falamos de outra coisa aqui, ó. Abrirei minha boca em parábolas, falarei enigmas da antiguidade. Ele ensinava por parábolas? Ensinava ou não? Sim. Ensinava. Muito bem. Agora, eu queria, irmãos, que nós lêssemos o Salmo 22. Antes do Salmo 22, irmãos, Zacarias 12:10. Eu li Zacarias 12:10? Não. Zacarias 12:10. Vai dar spoiler. Eu vou. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele. Estranho, né? Como quem pranteia pelo filho primogênito. Transpassaram. Tudo bem? Transpassaram. Com esta leitura, eu quero ir lá para o Salmo 22. Vou deixar para você completar depois, tá bom? Salmo 22. Irmãos, o Salmo 22 é a leitura da vida do Messias. Eu vou esperar todo mundo encontrar e me dar o ok para eu continuar lendo. Posso? Ok? Então tá, diz assim, ó. Deus meu, por que me desamparastes? Nossa, que frase é essa? Eu acho que eu já li ela no Novo Testamento. Portanto, Deus não desamparou
Jesus, não desamparou Yeshua. Antes de eu continuar, eu quero falar para os irmãos assim, que quando ele falou isso, ele estava, todas as pessoas que são judias, que estavam ouvindo, quando ele falou, Deus meu, por que me desamparastes? Foram imediatamente linkados o cérebro deles, porque eles cantavam o Salmo, ao Salmo 22. Fala, João. Para quem estiver assistindo isso aí depois, eu sei que só esse versículo aí ainda deixou meio confuso, mas leiam depois, eu acredito que o pastor vai ler, Salmo 24, o versículo 24 desse mesmo capítulo, né? Pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele o clamou, o ouviu. Enfim, o capítulo inteiro é quase uma aula. Né? Nós vamos ler o capítulo inteiro. Então, veja bem, ele começa com essa frase. E por que eu quis dizer isso? Quando ele fala isso, aqueles que conheciam o Salmo e eles cantavam os Salmos, tá? Irmãos, eu sempre falo para os irmãos, quando eu estou pregando e falo sobre isso, assim, se neste momento eu dissesse assim, ó, atirei o pau no gato, o que vem na mente dos irmãos imediatamente? Toda a canção, não vem? Hã? Imagina se os irmãos vissem eu fazendo isto e o gato não morrendo, ok? A dona Chica ficando admirada porque eu joguei lá o... Tá entendendo? Ver as coisas acontecendo, falando, nossa, é a música que eu canto, é essa aí, igualzinho. Imagina você cantar um salmo, e aí vem Yeshua, irmãos, eu estou usando uma coisa bem pífia aqui, tá? Bem pequena para dar um exemplo, ok? Ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? E agora eu vou tudo que está adiante, e as pessoas estavam vendo na frente delas acontecer o que estava no Salmo. Ele estava lembrando eles de que estava escrito a respeito dele, ok? Então, quando ele termina de falar, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala assim, por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o santos, tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam em ti e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme, não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Ele foi desprezado? Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e nemeiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Falaram isso a respeito dele? Pois nele tem prazer, mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração como cera, derreteu-se no meio de minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, a língua se me pega ao paladar, puseste-me no pó da morte. Ele teve sede? Lá na hora? Pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores, traspassaram-me as mãos e os pés. Foram traspassados? Foram, irmãos? Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem sobre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha capa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel.
porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será para ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante sua face. Isso aconteceu, ok? Todas as nações esperam em Yeshua. Porque o reino do Senhor, ele domina entre as nações. Todos os que na terra são... Aí vem falando outras coisas aqui que não é o caso. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração, chegarão e anunciarão a sua justiça. Tem um texto aqui também que fala sobre os ossos dele que não seriam quebrados. Tá? E está aqui também, e eu não acabei passando por cima. Não vou achar agora e eu quero abrir para os irmãos falarem, porque senão não vamos conseguir cumprir o horário. Tá? E também, mais uma coisa, os ossos dele não foram quebrados. Eu quero encerrar por aqui, irmãos, a minha fala, dizendo que é o seguinte, o que eu falei que ia mostrar diversas profecias para os irmãos. Dentro do tempo, eu mostrei algumas. Eu tenho aqui várias anotações de outras que eu posso passar para os irmãos também. E eu quero agora deixar para os irmãos fazer algumas observações e o João vai falar sobre a genealogia. Tudo bem? Por aqui encerro então a minha fala. João? Ninguém vai falar nada? Não, você que Vamos lá, Rainha. Vou fazer um comentário simples. Sobre os Olha, ossos que eu falei, está no Salmo 34, versículo 20, que os ossos dele não seriam quebrados. Salmo 34, 20, tudo bem? tá. Pode continuar, irmã. 4:20. O versículo 24 diz o seguinte, né? Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele lhe gritou por socorro. Na mente da gente, assim, meio tapada, assim, a gente fala assim, não, mas Deus não ouviu porque ele foi crucificado, mas é exatamente o contrário. A missão dele era morrer pelos pecados. E se ele não tivesse feito isso, estaríamos perdidos. Então, Deus ouviu, sim, o clamor dele, porque ele queria fazer a vontade do Pai. Então, o fato do Pai não livrar ele é que se cumpriu, que Deus ouviu essa profecia aqui falando, né? Que Deus ouviu, não escondeu o rosto, não, pelo contrário. Não sei se eu deixei claro o que eu queria dizer. Eu posso falar uma coisa que eu ouvi hoje? Pode falar. Eu estou procurando aqui, que eu ouvi e não fui verificar, Mateus 27, 46. E quando Jesus expirou, né, e falam que Jesus não ouviu ele, aí essa pessoa que ouvi falar diz que porque Deus, ele é santo, ele não pode conviver com o pecado, porque nesse momento recaiu todo o pecado sobre ele, sobre Jesus. Sim. Irmã, isso aí que a irmã está falando é uma pregação cristã convencional. Eu vi várias coisas. E Deus suportou ver o mal, né? Então ele escondeu o rosto para não ver, ok? Mas isso não é correto. Veja, é como nós, na nossa visão, pensamos saber que o próprio mal foi criado pelo Eterno. Tá bom? Então o Eterno ele não está limitado. O Eterno não é limitado. Ele pode ver, ele pode ver tudo, ok? Só que havia um propósito. E tanto ele não desamparou, como a irmã falou, que ele não deixou que o corpo de Yeshua se corrompesse, não viu corrupção, não apodreceu, ele ressuscitou. Ok? Sim. Ele não apodreceu, ele ressuscitou, os ossos dele não foi quebrado, como eu falei aqui, lá de Salmo 34, 20. Ele não permitiu que os ossos dele fossem quebrados. Então, eu até anotei porque eu achei muito estranho, né? Falei, deixa eu tirar dúvida. Mas é a visão. Foi não são uma todos, mas é uma visão mesmo que falou. Não. Isso é muito comum no meio evangélico, tá? Que Deus não pôde ver
e que tanto que escureceu porque Deus virou as costas, né? Deus tem costa, ok? Então, assim, não, Deus simplesmente sabe tudo. Havia um projeto e ele foi lá cumprir o projeto, ok? Exato. Irmão João? Amém. Deus me dê graça. Irmãos, um dos textos, né, um dos vídeos, né, que eu já comentei aqui, que mais me tiraram sono, né, sobre pesquisa, foi de um debate entre um rabino, que foi desafiado por um estudante cristão, católico, que, assim, manjava muito mesmo, muito sábio, mas, enfim, quando ele desafiou esse rabino, eu posso depois deixar para os irmãos o vídeo, tá em inglês, mas tem legenda, para quem ainda não fala, e é esse rabino que fala, né, aquele texto que eu já falei com os irmãos anteriormente. Se você for para o Tanakh, de Gênesis a Malaquias, né, nós temos milênios de distância entre as histórias que Moisés escreve do Gênesis e a história de Israel posterior. E você não encontra uma contradição. E aí ele começa a dizer que eu não posso aceitar o Novo Testamento porque ele está repleto de erros, né? Ele fala de vários erros, todos eles, assim, a maioria, para quem está acostumado a ler, é fácil você refutar esse erro, é tranquilo, mas tem um que me tirou o sono há algum tempo, que é justamente essa questão da genealogia, né? Qual a importância? Bom, como é que a gente sabe que Yeshua é o Messias? Um dos textos que mais me dão base para falar, né? Quando Filipe fala para Natanael, achamos aquele de quem Moisés havia escrito. E veja bem, quando nós falamos de Moisés havia escrito, eu não interpreto apenas como escrito, né? Na minha opinião, a lei oral entra nisso aí também, porque o Talmud, a Mishnah, de acordo com a própria tradição judaica, Moisés recebeu e ensinou para Josué, enfim, a gente pode falar disso um outro dia. E Josué foi passando para frente até que depois acabou sendo escrita, mas no início nem podia ser escrita. Mas enfim, o que Moisés escreve, né, sobre o Messias? Uma das coisas é que ele seria da descendência de Judá. Ele não podia ser ele necessariamente tem que ser da descendência de Judá, né? Aí qual a diferença? O que esse rabino fala? No Novo Testamento nós temos 2 vezes detalhado para nós a genealogia de Jesus Cristo. Se alguém quiser abrir, ele está em Mateus 1 e em Lucas 3, 23. Se alguém tiver com 2 Bíblias ou quiser abrir uma na Bíblia e outra no celular, eu espero. Enquanto isso. Para quem já abriu, se quiser ler em Lucas 3, a partir do 23, vai ter resposta para uma das perguntas que, assim, eu nunca vi um cristão ter a pronta resposta essa pergunta. Mas se alguém souber me falar, é a pergunta que vem logo depois dessa. Qual era o nome do pai de Jesus? Falar que é Jesus. Assim, se é José, certo? pai adotivo, Isso, José. Maria. Isso. É José. Perfeito. E qual o nome do avô dele? Aí eu não lembro. Pois é, a gente não sabe. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pai de José. Fala filho de Eli.
Isso, então José é filho de quem? De Eli. Eli, perfeito. Esse é o real nome do pai de José, ok? Podem aprender que é Eli, esse é o nome do avô paterno de Yeshua, ok? Agora vamos para Mateus 1. No versículo 16, a gente vai achar a maior contradição do Novo Testamento, na minha opinião. Hum. Se alguém puder ler para mim o versículo 16 e me falar qual que é o problema aí, eu agradeço. 1,16. O marido de Maria, né? Jacó, Isso. Jacó gerou a José. Quem? Não era Eli? Daqui nasceu Jesus e que se chama Cristo. Mas não Fala era Jacó. Eli? Jacó gerou a José. Mas é Jacó ou é Eli? Então, aí há contradição mesmo. E tem até outro ponto, porque, por exemplo, se nós vamos falar da palavra Jacó e o nome Tiago, eles são o mesmo nome. Jacó. São o mesmo nome. Então, alguns até afirmam que não, é só por diferença de tradução, né? Por exemplo, o próprio Eusébio de Cesareia, alguém que me ajudou a responder muitas das questões que eu já tive, ele tenta explicar a discrepância na genealogia de Cristo, na patrística está falando sobre isso, tá? Os pais da igreja se debruçaram sobre isso, e ele não responde. Tanto que ele mesmo fala, por eu por mal, enquanto vocês não tiverem explicação melhor do que a minha, fiquem com a minha. Né? E eu não estou falando que nós somos melhores do que o Eusébio, nós simplesmente temos um benefício chamado internet, que sem internet eu não teria conseguido solucionar isso aqui também, certo? Eu tenho acesso a tudo que ele escreveu, ao que dezenas de outros arqueólogos escreveram, e o que foi encontrado recentemente, que foi o que me possibilitou descobrir a resposta para essa questão. O Eusébio não tinha acesso a isso. Certo. Sobre essa questão, né, de, será que foi problema de tradução? Vamos para Lucas 3, 31. Lucas 3, 31. Tá. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, esse filho de Natã, filho de Davi. Perfeito. Qual dos filhos de Davi gerou José? Davi, filho de Jessé. Não, depois. É que tá em ordem decrescente aí, tá ao contrário. Isso. Qual dos filhos de Davi? Filho de Davi. Gerou José? Você falou? Não. Qual dos. Não é Natã aí, ó? E Natã de Davi, não é isso? Final do 31 aí, ó. Final do 31. Tá. Certo? Natã. Filho Natã. Certo? Filho de Davi, isso. Perfeito. Então, Natã, filho de Davi, é o antecessor de José. Certo? Tá. Depois Ok. vem Davi, filho de Jessé. Perfeito. E aí é onde as genealogias convergem. Mas daí para baixo é o problema. Desde Natã começa a contradição com o livro de Mateus. Por quê? Já teve quem me dissesse, né? Não, é porque tem uma diferença só de tradução. Mas Eli e Jacó é o mesmo nome. Não é o mesmo nome, mas tudo bem. O problema é que também não bate os números das gerações, que a gente vai ver que isso também é importante, mas eu acredito que os nomes da linhagem real não vai ter tanta alteração assim. A gente viu que Lucas 3 fala que o descendente de Davi que dá origem a José é Natã, certo? Natã. Certo? Agora vamos para Mateus 1:6. Mateus 1:6. Mateus 1:6. Isso. 6. Qual filho de Davi deu origem ao Messias? Deixa eu pegar aqui, não peguei. 1:6. Jessé gerou Davi. Perfeito. E o rei Davi a Salomão. Mas não era Natã? Jessé gerou o rei Davi. Não era Natã? Jessé gerou o rei Davi. Irmãos, isso me tirou o sono durante alguns meses.
Por quê? Porque a conta não fecha, nem a quantidade de gerações até o Messias não fecha. Desculpa. Nem os nomes, nada fecha. Só que Nossa. agora, antes da gente explicar essa contradição, tem um texto bem famoso, né, que fica em Zacarias 12:10, Zacarias 12:10. que inclusive foi falado agora há pouco pelo pastor. É, sim, foi lido. Pois é. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Certo? Eu Sim. pergunto aos irmãos, se os judeus não aceitam, se boa parte do judaísmo não aceita que Yeshua é o Messias, a gente vai ter um problema, porque no início do capítulo 12, o profeta escreve: disse o Senhor, e aí a gente tem o capítulo 12, ou seja, é Deus que está falando. Aí Deus fala: chorarão por mim como quem planteia o unigênito. Eu não entendi. Peraí, transpassar Deus? Tem um problema aqui. Tem um problema. E o Talmud responde isso. Só que, olha só, continuando, né, Zacarias 12, no versículo 12, a gente tem um segredo aqui. Versículo 12 do capítulo 12 de Zacarias. 12. Que é a continuação disso que nós lemos. E a terra planteará cada família à parte. A família da casa de Davi e a família da casa de Natã. Peraí, Natã não é filho de Davi? É. Então, como é que são duas famílias diferentes? E eu respondo para os irmãos: quem é o sucessor de Davi? Quem ele colocou no trono? Salomão. Salomão. Ok. Então, eu vou pedir para os irmãos, para efeito didático, que, a fim de estudo, nós vamos interpretar o versículo 12 do capítulo 12 de Zacarias da seguinte forma: e a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e a família da casa. Desculpem. Nós vamos trocar Davi por Salomão, por ser ele o sucessor de Davi, ok? Então, a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Salomão e a família da casa de Natã. Tudo bem até aqui? Natan. Ok. Então, retomando o raciocínio. A genealogia, tudo bem que a de Lucas vai até Adão e a de Salomão parte de Abraão. Mas, independentemente disso, se a gente pegar de Lucas, de Abraão até Davi, e comparar com Mateus, de Abraão até Davi, ela está idêntica. Ela não tem problema nenhum, ela está igual, ela bate. Onde está a divergência? De Davi para frente. Lucas vai partir para Natã e Mateus vai partir para Salomão. Ok? E por que existe essa aparente contradição? Eu chamo de aparente porque essa contradição, na verdade, ela não existe. Mais uma contradição, né? Se nós lermos o versículo 17 do primeiro capítulo de Mateus, Yeshua manda Mateus escrever o seguinte: de sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Certo. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de contar, mas ela bate 2/3. De Abraão até Davi e de Davi até a deportação para a Babilônia. De fato, dá 14. Mas esse, inclusive, é mais um dos temas discutidos na patrística, que o último dá 13, não dá 14, tá faltando um. E mais uma aparente contradição. E o problema das duas
é causado pelo mesmo ponto. Um erro de tradução do livro de Mateus, ok? Da tradução, creio eu que do próprio hebraico para o grego, que foi o primeiro que foi usado na época, o primeiro idioma para qual o livro de Mateus foi traduzido, ele não foi escrito em grego, ok? Nós temos 7 dos pais da igreja, depois se precisar eu trago, mas tanto Eusébio quanto Papias e alguns outros afirmam categoricamente que o livro de Mateus foi escrito, eles chamam em seu dialeto. Eles nem chamam de idioma porque estava dominado por Roma, então não era reconhecido como nação, mas foi escrito em hebraico, ok? Hoje em dia muita gente fala, foi escrito em grego. Não sabe o que está falando. Isso. Mas creio eu que na própria tradução do hebraico para o grego já teve esse problema de tradução. Erro não, essa... Acabou sendo um erro. Acabou sendo um erro, porque isso causou um problema gigantesco. O que ocorre? No versículo 16 do primeiro capítulo de Mateus, está escrito: e Jacó gerou a José. Esse José não é o marido de Maria. Qual que é o problema? O nome do pai de Maria era igual ao nome do seu marido. Quer dizer, o nome do seu marido era igual ao nome do seu pai. Ok? Esse José é o pai de Maria, não o marido. Esse José é o pai de Maria. Agora nós vamos entender por que as duas genealogias divergem. Porque ao contrário do que muitos afirmam, a genealogia de Lucas é a de Maria. Eu vi isso em vários vídeos, quando eu estava tentando solucionar esse problema. Alguém falou e o outro saiu repetindo, porque você não tem base bíblica nenhuma para afirmar isso. Nenhuma. Você não tem base bíblica nenhuma para afirmar isso. Como que nós chegamos a esse ponto? Na época eu não me recordo agora se foi na Inquisição ou no Holocausto, irmãos. Perdão, eu vou confirmar essa informação depois e trago para os irmãos. Eu sei que numa dessas duas grandes perseguições que existiram ao povo judeu, a Cabalá foi banida, ok? Tudo que tinha de lei oral, Zohar, o livro dos pais, a ética dos pais, tudo sobre judaísmo está banido. Arranca tudo, ok? Então, confiscaram muitas cópias do Talmud, tanto o babilônico quanto de Jerusalém, confiscaram cópias da Mishnah, confiscaram muita coisa, e queimaram boa parte. E como nós já falamos anteriormente, em qual língua Mateus foi escrito? Em hebraico. Os soldados não liam hebraico, então como eles não sabiam o que era judaico e o que não era, tudo que estava em hebraico eles confiscavam e levavam embora. Tá em hebraico? Toma, vai, leva embora. É um diário meu, não interessa, dá aqui, tá tomado. Isso foi para um museu, tá? E recentemente, isso já tem até algumas décadas, mas para falar ao longo da história é algo bem recente, um pesquisador, se não me engano, Shaul Ben-Sion, eu depois deixo o PDF dele com os irmãos, tem inclusive uma conta lá para quem quiser contribuir com o trabalho deles, eu não tenho nada a ver com isso, eu apenas consegui desfrutar dos benefícios desse trabalho e acho justo a gente colaborar porque foi de grande valia. Ele usa inclusive a Peshitta, viu, Robson, que é uma versão que eu sei que o senhor gosta, e diversos outros textos, e nenhum desses pergaminhos que tinham sido confiscados, ele encontra o versículo 16 de Mateus, e não está escrito especificamente marido, está escrito Senhor de Maria, né? E como muitos sabem, no judaísmo, a mulher ela tem o seu cônjuge escolhido pelo seu pai, que é o responsável espiritual por ela, e ele é o responsável espiritual da mulher. Então, muitos pecados que se a mulher cometer espiritualmente, o responsável é o pai, não é ela que paga, é o pai dela. Depois isso aí o Robson e o pastor explicam isso aí. É o marido depois. Exatamente. E depois se torna o marido, ok? E é a mesma palavra. Foi usada essa palavra, o que causou um problema para o tradutor, principalmente levando em conta que o nome do seu cônjuge e do seu pai eram o mesmo.
Então, acabou gerando esse conflito tão grande, tão problemático. Então, nós entendemos que a genealogia de Mateus, a que Mateus escreve, é a de Maria, ok? Isso resolve tanto o problema com a genealogia de Lucas, que é de José, quanto também o problema do versículo 17, que fala que tem que dar 14, 14, 14. Estranho, né? Os irmãos sabem quem é o autor do livro de Mateus? Não é Mateus. No primeiro século, o livro de Mateus era chamado de a Torá do Messias. Ah, Torá do Messias. Porque, diferentemente de Lucas, Marcos e João, o livro de Mateus não teve liberdade do escritor para escrever o que ele quisesse. Mateus era o escriba de Cristo. O que Cristo mandava ele escrever, ele escrevia. E explica para mim por que Mateus escreveria, dá 14, 14, 14. Ué, era só contar. É algo que o Mateus não sabia. Mas parece até que Jesus sabia, né? Que ia ter esse problema com a tradução. Até parece que ele sabia, né? Irônico. Isso é importante. Então, assim, às vezes a pessoa acha que não é importante, mas é importante porque é uma das ferramentas que os inimigos da nossa fé usam. Exatamente isso. Eles vão entrar em genealogia, aí começa a ficar procurando pelo em ovo, né? E aí eles pegam um negócio desse e aí eles torcem tudo. Já me perguntaram da genealogia de Maria, um desses camaradas aí, sabe? Então é importante a gente ter ideia do que está acontecendo, porque às vezes as pessoas te perguntam e você não sabe responder, né? Pois é, irmãos. E assim, daqui começa-se falar que é a solução do estudo. Sim, de fato, comecei essa busca para solucionar uma questão que me intrigou. Mas ao invés disso ser o final da pesquisa, isso se tornou isso. Por quê? Se nós lemos o texto de Zacarias, ele fala especificamente que a família de Davi e Natã iam chorar. Por quê? Zacarias. Porque é justamente a família do pai e da mãe do Messias. Ok? E Natã e Salomão. E Salomão. Certo? E falando sobre, né, citando Felipe, né, achamos aquele de quem Moisés havia escrito. Nós não tivemos ainda a oportunidade de discutir sobre a lei oral, mas o Talmud, a Mishnah, a Gemara, etc. Para a tradição judaica, tudo isso foi Moisés que recebeu no Monte Sinai, ok? Ele transmite a Josué, que transmite aos 70 anciãos, que vão passando de geração a geração, até que, e não podia ser escrito, até que o Rabino Yehuda Hanassi, vendo que muito ia se perder, decide começar a compilar a lei oral. Ele começa com a Mishnah, que são tópicos, e posteriormente os rabinos começam a escrever no Talmud. No Talmud, né, o babilônico, nós temos a pergunta, né, de um dos alunos, perguntando ao seu mestre, Rabi, como pode que Deus diz, e olharão para mim a quem transpassaram? Acaso alguém pode transpassar Deus? Essa é a pergunta de um dos alunos, né? E o Rabino responde. Para quem quiser confirmar isso depois, se alguém tiver cópia do Talmud, ou se quiser depois eu até ensino a acessar pela internet, isso está no Talmud babilônico, no Tratado de Sukkah, no 52a. Peraí, Tratado de Sukkah. Isso. Sukkah. 50, que mais? 52a. 52a. Ok, anotado. E o que o Rabino responde ao seu aluno é o seguinte: isso se refere ao Messias Ben Yosef, que foi morto pelo pecado de seus irmãos.
Veja Nossa, bem, irmão, esse Ben Yosef aqui não se refere ao pai de Yeshua, ok? No Talmud existem duas analogias com o Messias. Uma de que ele seria primeiro Ben Yosef, filho de José. Qual José? O filho de Jacó, que sofreu antes de se tornar o governador do Egito. Ok? Ele foi vendido como escravo por moedas, foi traído pelos seus irmãos, posteriormente não foi reconhecido pelos seus irmãos que o viam como egípcio. Quase que eu falei romano aqui, mas tudo bem, os irmãos entenderam a referência. Isso não é invenção minha, eu estou falando da tradição judaica. Então, se algum judeu agora tá escutando isso aqui falando, você está inventando. Não, não estou, isso está no Talmud. Ok? Isso não é um livro cristão. Isso é um livro judaico, escrito pelos grandes sábios da história. Ok? Então, Messias Ben Yosef, porque ele primeiro seria... Ele passaria pela história que José passou. Ok? Ele seria vendido, seria traído pelos irmãos, não seria reconhecido, e depois ele salvaria os seus irmãos. Ok? olha só. Essa analogia não foi criada pelo cristianismo. Olha. Amém. Então, se refere ao Messias Ben Yosef, que foi morto. Foi morto? Peraí, Aí no. é o Talmud que está admitindo que o Messias seria morto. Olha só. É. Que foi morto. Talmud babilônico, Tratado de Sukkah, 52a. O Messias que foi morto. É a ele que se refere o texto de Zacarias 12, que fala: o Senhor falando por intermédio do profeta Zacarias, e olharão para mim aquele a quem transpassaram, e prantearão como um filho pelo unigênito. E olha só quem vai chorar por Deus. Só duas famílias, a de Salomão e a de Natã. Vixe. O resto não, né? É coincidência. Então, aí é interessante, talvez, eu acho que se encaixa bem quando Deus fala que é praticamente o primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento e com toda a sua força. Porque que tudo bem que muito judeu nem lê, né? nem lê a Bíblia, lê mais a Torá, mais o Talmud. Tudo bem que o Talmud tem, como o irmão falou, né? E provavelmente vai passar o olho por cima dessa parte do Talmud, não vão se aprofundar, porque vai ser proibido. E então, mas por isso, tem muitos sábios que sabem disso, mas por que eles não assumem? Por causa da religião. E a mesma coisa acontece no cristianismo. O cristianismo também lê lá na Bíblia o sábado, lê lá na Bíblia as festas, lê lá na Bíblia os mandamentos, mas também o entendimento não é todo para Deus. O entendimento está na religião. Eu acho que a religião separa o homem de Deus, né? Então, esse é o problema. Na verdade, alguns rabinos ao longo da história reconheceram. O primeiro deles foi Paulo, né? Que a gente pode depois falar sobre essa tradição que foi recebida por Moshe no monte. Não era todo mundo que tinha acesso a ela, ok? Aquela parte onde Paulo fala, o que para mim era lucro, eu usei como esterco, né? Como adubo. Ele estava na linhagem, ele recebeu a lei oral inteira. Era para ele estar na linhagem transmitida, que passa por Davi, por grandes homens. Paulo reconheceu, ok? Agora, próximo da nossa geração aqui, nós temos Rabino Yitzhak Kaduri, o maior cabalista da sua geração, o maior cabalista. Ele não descobriu que Yeshua era o Messias no Novo Testamento. Ele descobriu lendo Talmud, lendo Kabbalah, que significa revelação. Ok? Tem gente que... é ocultismo. O livro de Salomão. Aliás, se alguém vê esses livros de Salomão que ensina a mexer com o ocultismo, é tudo falso, tá? Foi criado na Idade Média, não foi escrito por Salomão. Então, curiosidade aqui. Então, nós temos esse ponto. E, concomitantemente a isso também... sim, desculpa. Nós temos alguns outros sábios que reconhecem Yeshua como Messias. Um deles, na atualidade, até porque Yitzhak Kaduri, que está bem mais próximo de nós do que Paulo, já faleceu, ele deixou o nome do Messias escrito, tá? E estava escrito Yeshua.
Rabino, respeitado até seus últimos dias, ok? Hoje, tem um sacerdote lutando para trazer o leproso de volta, ok? O professor Ariel Corrêa Louro está tentando provar para o mundo que Yeshua é o Messias. Qual mundo? O único que não aceita. Ele está tentando provar nas yeshivas, no meio, na cúpula do judaísmo. E só que assim, ele precisa de ajuda. E alguns até brincam, né? Você quer fazer o julgamento de Cristo de novo? Que ele falou que você teriam que fazer. Ele falou, você vai chamar quem para ser advogado dele? Os cristãos, eles não sabem nada sobre o judaísmo. E infelizmente a gente não sabe mesmo. Então a gente precisa aprender. E um dos textos, né, que corrobora com essa questão de alguns dos textos que o próprio judaísmo não aceita, né, falarem que ele foi transpassado, né, moído pelas nossas iniquidades, tá também no Talmud da Babilônia, só que agora no Tratado de Sanedrim, Tratado do Sinédrio, né, 98b. Alguns rabinos estão discutindo sobre qual seria o nome do Messias. E aí eles citam Isaías 53. Por isso que eu falei, pastor, que o próprio judaísmo não afirma que foi alterado. Pelo contrário, no final creio que seja o terceiro parágrafo, mas enfim, no Tratado de Sinédrio, né, Sanedrim 98b. O leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi é o seu nome. Veja bem, quem é o Rabino Yehudá Hanassi? Foi o rabino que assumiu o risco, inclusive, de morrer por decidir escrever a lei oral. Veja bem, irmãos, isso era proibido, não podia escrever. Nem Moisés pôde escrever a lei oral. Deus fala para ele, isso será passado verbalmente. Por exemplo, Deus manda circuncidar. Tá, onde que circuncida? Manda guardar o Shabat. Tá, como que guarda? Ah, é para pôr os filactérios. Ok, o que é isso? Não explica. Tá na lei oral. Isso foi transmitido a Moisés, ele transmitiu a Josué, que transmitiu aos juízes, e isso foi chegando até os dias de hoje. E Yehudá Hanassi foi o rabino que assumiu o risco de pôr no papel, ok? Ele compilou a Mishnah. Veja bem, ele não é o autor da Mishnah, ele não criou os ensinamentos que ele compila. Ele apenas escreveu aquilo que era passado verbalmente, por zelo de que aquilo se perdesse, já que as perseguições ao povo judeu estavam crescendo tanto. Continuando. O leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi é o seu nome, como está declarado. E aqui tem uma citação de Isaías 53. Na verdade, ele suportou nossas doenças e suportou as nossas dores. Contudo, nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus e oprimido. Isso está no Talmud. Talmud. Babilônico ou... Babilônico. O Jerusalém, ele é muito profundo, viu, irmãos? Apesar dele ser um pouquinho mais enxuto, ele ser bem mais curto do que o da Babilônia, assim, se a gente já vê que o Talmud da Babilônia, ele já é profundo demais, o de Jerusalém é até difícil para ler. É muito profundo. Muito profundo mesmo. Mas, enfim, acabei estendendo, né, sobre a questão genealógica aí, mas o ponto era esse. Mas foi importante. Brilhante defesa, João. Você vai postar isso aí, esse pedaço aí da sua defesa, lá no Tirando o Véu. Ó. O Rob tomando o link lá. Eu falei para eles, o que nós falamos, eu vou... a gente publica lá, entra lá e faz os cortes, tem uns programinhas, você faz os cortes e o que você achar... Eu não sei fazer. Então, já vai direto no trecho aí da defesa do fazer o povo tomar gosto.
O Entendeu? Robson vai até brigar comigo, irmão, porque ele já me mandou publicar os esboços que eu tenho desse vídeo algumas vezes. Tem alguns meses que eu estou fazendo esse estudo, mas sempre tem alguma coisa para acrescentar, para mudar, uma citação nova para fazer. Ai, que legal! É Não, assim mas é mesmo. importante, né? É importante fazer. Olha, para a gente finalizar, antes também, eu vejo se alguém quer mais falar alguma coisa, para a gente não passar muito tempo. Eu não sei se vocês conhecem o testemunho do Rabino Isaac Lichtenstein. Já ouviu falar? Liechtenstein. Liechtenstein, né? Liechtenstein. É muito interessante eu coloquei no grupo. É muito interessante o testemunho dele. É um testemunho muito bonito. Quem quiser assistir, esse homem aqui, ele também era um judeu, um rabino que detestava Yeshua, e a forma como ele encontrou Yeshua é muito, muito interessante. Não vou dar spoiler aqui, não, mas é um vídeo de 1 hora aqui que conta a história dele. É um vídeo assim, é só o áudio, na verdade, e a foto dele. Mas a história dele é muito, muito interessante. Vale a pena dar uma olhadinha. Uhum. Alguém quer falar alguma coisa? Só para concluir, não vamos monopolizar a fala de novo. É interessante, irmãos, a gente saber que o próprio Talmud fala sobre 2 Messias, né? É o mesmo, mas tanto Ben Yosef quanto Ben David, porque se nós formos ver elencado, né? Aliás, era a proposta do podcast de hoje, acabou não saindo exatamente como nós esperávamos, mas nós elencarmos as profecias acerca do Messias, é difícil, não existe uma lista. Ó, agora nós vamos falar as profecias acerca do Messias. Não tem. Elas são sutis, são bem profundas, algumas você passa quase desapercebido. Por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, você tem várias profecias acerca do Messias que a gente passa por cima, né? Por exemplo, o diálogo de Deus com Eva. Mas, enfim, é importante nós sabermos por quê. Se algum judeu algum dia falar o seu Jesus não cumpriu todas as profecias sobre o Messias, não fale que ele cumpriu, de fato, ele não cumpriu. Existem profecias que ainda precisam ser cumpridas, daí a importância tão grande de nós sabermos que o próprio Talmud fala que o Messias seria morto, mas tem 2 vindas, ok? Boa parte ele cumpriu, algumas profecias hoje não dá para serem cumpridas, por exemplo, do livro de Daniel, como o pastor muito bem falou aí, e o nosso estudo não está acabando, né? Ele está começando, tem muita coisa ainda para acontecer. Obrigado. Beleza. Alguém? Eu sei que o Robson está querendo concluir aí, né? Já passamos aqui no horário proposto, né, Robson? Então, veja, né? Com esse pequeno momento em que nós passamos algumas coisas aqui, que há muitas profecias para você basear a sua fé. Então, quando alguém pegar um texto como aquele que nós falamos da semana passada, que eu até nem quero repetir aqui, porque, né? E falar, olha, não é frágil a argumentação, porque tem aqui uma alteração, você fala, tudo bem, não discute, ok. Mas tem um monte de outras. Hã? Parte para outras. Tem outras, entendeu? Então tem um monte de coisa, tem um monte de argumentos, inclusive talmúdicos. Nossa. Inclusive, tá vendo como João? Por isso que eu fiz questão de pedir para ele trazer essa parte, porque inclusive no próprio Talmud, ou seja, na própria literatura rabínica, existem argumentos, ok? Então, não permita que a sua fé seja contestada por argumentos com base em uma profecia só. Calça a sua fé com toda uma gama de profecias. Você não, o João falou no primeiro podcast, eu não creio que Jesus é o Messias. Eu sei que ele é. Entende? E isso é importante que você tenha. Saiba que Yeshua é o Mashiach. Para quê? Para que amanhã ou depois alguém vier e pegar aí uma coisinha e colocar uma pulga em você, você fala, não, está falando de uma gota num oceano de profecias que ele cumpriu e outras que ele não cumpriu. E, de fato, ele não tinha que cumprir, porque se teve vindas, ele tem um outro momento para cumprir, ok? Então, tem uma série de critérios que ele cumpriu. Ele veio no tempo certo, entrou do jeito certo, cumpriu o Salmo 22, como falamos, Isaías 53, e um monte de outras profecias, Oséias,
Esqueci agora aqui o capítulo. Então, tem um monte de profecias que ele cumpriu, certo? Fica nessas, estuda mais, pega uma relação, veja ali, né, que você tem toda uma gama de informações que vai pautar a sua fé, e você não precisa ficar preocupado porque alguém falou alguma coisa, você vai discutir, criar uma baita de uma discussão sobre um ponto específico. Não, mas eu acho que o que eu acho não importa, irmãos. O senhor está falando de Oséias 6, depois de 2 dias ele nos reviverá, e terceiro dia nos vivificará e viveremos na sua presença? Não era esse, não, mas enfim, esse também serve, ok? Mas enfim, não vou nem tocar, já falamos aqui, porque senão a gente vai voltar a demorar mais. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes as pessoas criam uma discussão, não, mas olha aqui, ele está escrito assim, calma, não se preocupa com isso. Tem um monte de outras profecias que comprovam que ele é o Messias. Além do que, se Yeshua não for o Messias, com base nisso que a gente falou agora, né, você hoje não tem condição, o templo não está lá, então assim, não dá para o templo ser destruído logo após o Messias ser tirado, porque ele já foi destruído. Né? Então, aquela profecia de Daniel já se cumpriu, não dá para fazer de novo, ok? E outras coisas que a gente falou que era para aquela época, não tem condição de ser hoje. Então, na minha concepção, se ele não for, desculpa, não existe Messias. Tá, Amém? Essa é a minha fala. se quiser, a gente pode fazer mais um ou dois para trazer mais, não tem problema. Eu acho que interessante, não sei como os irmãos pensam sobre isso, mas eu acho interessante também a profecia que ela se fecha quando Yeshua sobe para Jerusalém, né? Que ele fala que se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão, né? Quando você amarra essas palavras com a porta fechada lá, a porta que era a porta que dava acesso ao templo, que a palavra de Deus diz, né? Essa porta será fechada, não mais se abrirá, ninguém passará por ela, porque o Deus Todo-Poderoso passou por ela. Eu não lembro de onde de quem é essa profecia, não sei se o pastor João lembra, que fala que a porta é Ezequiel 44? Deve ser. Ezequiel 44. Vou pegar aqui. Hã? Ezequiel. Acho que é Ezequiel 44. 44:2, irmão. 2? Nossa, eu falei por cima. É verdade. Ó. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Olha só, o Senhor, aqui, deixa eu ver, é o tetragrama. O tetragrama passou por aquela porta e ela vai. Imagina se aquela porta tivesse aberta, qual é o único povo que ia poder passar por ela? Não responde. Se aquela porta estivesse aberta hoje, o judeu não poderia passar por ela, o cristão não poderia passar por ela, exceto um turista ou outro. Qual que é o texto, Ezequiel? 44. 44. Então, veja só, Adonai passou por aquela porta. E por isso ela vai ser fechada. E quem fechou? O sultão Solimões lá. Eu acho que o pastor até falou na igreja esses dias. E o cemitério? Por que tem um cemitério na porta do lugar mais importante de Jerusalém? Pro Messias não passar. E a porta. Eles vão ter que rasgar os profetas. Olha como eles vão ter que rasgar Isaías, sim, Zacarias, Ezequiel, Daniel. Tudo. Gente. Agora, olha que interessante. Olha quem fechou a porta. Eles mesmos fecharam a porta para honrar Deus, para honrar o Deus de Israel. É muito impressionante. Irmão, fiquem à vontade. Por mim, aí a pressa é de vocês. Eu não tenho pressa. A pressa, se vocês quiserem encerrar, não já encerra. Se vocês quiserem ficar até as 9, vocês ficam. Apesar que já falta 24 para as 9, né? Mas é muito gostoso falar da palavra de Deus, né? Esse tema aí. É verdade.
Só essa profecia aí dá pano para manga. E aí Yeshua fala, se eu não clamar, as pedras clamarão. Qualquer um que está no Monte das Oliveiras e vê aquela porta fechada, está fechada porque o Deus de Israel passou lá. E como que ele passou lá? Adivinha? Um chocolate para quem adivinhar como que o Deus de Israel passou por ali. Então é fantástico, né? Amém? Pode falar, pastor. Estou concordando que é muito bom, né? A gente meditar nesses textos, né, e ver aí que tem muita base para a nossa fé, Amém. muita base, né? Você não tem que apenas acreditar em falas, né? Você tem profecias e mais profecias e mais profecias que apontam para a vinda de Yeshua em duas etapas. E, meus irmãos, nós não estamos aqui, até a gente está falando aqui sobre os judeus, né? Não é para criticar, não. Os olhos deles foram fechados, ok? Então, pelo Eterno, por amor de nós, né? Tanto é que lá em Romanos fala, né, que alguns ramos, as pessoas pensam que a igreja substituiu Israel. Nunca. A igreja foi enxertada em Israel. Ok? E tanto é que se a gente parar para analisar a fala do próprio Rabino Paulo, está em Romanos 11. Romanos 11, ele fala assim, ó, alguns ramos foram cortados e você foi enxertado. Ele fala que todos. Não existe nenhum lugar dizendo que todos eles foram rejeitados. Romanos 11, 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Paulo falando. Mas eu vou ler o texto mais do início para os irmãos entenderem. Versículo 1, Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Aí alguém pode dizer, não, o povo é a igreja. Não, ele está falando de Israel. Ele continua, porque também eu sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Ou de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Enfim, faz um trocadilho aqui. Pois que o que Israel buscava não alcançou, é uma pergunta. O que Israel não buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos? Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço para sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Olha só, é culpa deles? Eles tropeçaram para que caísse? Ele mesmo responde, de modo nenhum. De modo nenhum. Não tropeçaram. Aquele povo, óbvio, tinha lá, sempre teve. Tinha lá os zelosos demais e tal, tinha tudo isso aí. Mas eles estavam ali, aquilo era zelo pela lei. E Paulo responde, não tropeçaram. Só que eles tinham que enxergar aquilo que lá em Mateus fala assim, que a nossa justiça tem que exceder. Entende isso? Tinha que enxergar além.
Paulo responde aqui, eles não tropeçaram. Cadê aqui? Vou ler de novo, Romanos 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Paulo responde, de modo nenhum. Não tropeçaram. Mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme, à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Seu som não ficou baixo, pastor. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, e as primícias está falando aqui da Torá, do que foi dado para eles, quando começou eles, são as primícias, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos. Versículo 17, muito importante. E se alguns ramos, não são todos, alguns foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, enxertado em seu lugar, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, a raiz e a seiva da oliveira aqui, você bota as promessas, a Torá. Nós não estávamos longe, agora fomos aproximados. A aliança, ok? Se você for enxertado, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriais, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ok? Então a gente não pode falar de uma forma depreciativa, por quê? Porque Deus trouxe cegueira a eles por amor de nós. Quando nós tivermos entrado, o que vai acontecer com eles? Readmissão. Obviamente, os fiéis. A pessoa, eu não acredito em Yeshua, mas ele é um judeu justo. Ele busca cumprir ali, tropeçou para que caísse? Não. Ele está cego porque o próprio Deus o cegou. Ok? E aí nós somos enxertados. Então, que nós possamos entender isso, tá? Compreender que existe uma limitação, mas não é para todos, muitos eles têm encontrado, tá? E nós estamos num momento de plenitude, num momento de consumação de todas as coisas, né? É aumentar a nossa fé, procurar fundamentar a nossa fé com conhecimento de profecia, entender o momento de Israel, orar por eles, ok? Para que logo seja aberto os olhos deles, para que nós possamos ver, né, a vida dentre os mortos, ou seja, a ressurreição, a volta de Yeshua. O Eterno nos abençoe, essa é a minha fala e eu encerro por aqui.